O modelo tradicional de medicina falhou. É isso mesmo. Por décadas a gente operou numa lógica reativa, esperar o paciente ficar doente para depois, só então, tentar encontrar uma cura. Bom, essa abordagem, ela chegou no seu limite. O que a gente está vendo acontecer agora é uma inversão completa desse paradigma. E quem está pilotando essa mudança é a inteligência artificial. Para a gente entender bem essa ruptura, a nossa análise vai passar por alguns pontos-chave. Primeiro, vamos ver o porquê desse modelo reativo ter chegado ao fim. Depois, a gente mergulha no gargalo biológico, a limitação humana. Em seguida, apresento a visão computacional sobre-humana de modelos como o Sibyl e o Mirai. Aí discutimos as barreiras para adoção e, por fim, a gente define qual é o novo padrão de cuidado em oncologia, fechando com o nosso manifesto. Então vamos começar pelo centro do problema, a lógica que sustentou a medicina por mais de um século. Um paradigma que, como a gente vai ver, está ficando obsoleto. A premissa sempre foi essa, bem clara: diagnosticar a doença só depois que ela aparece. Só que em oncologia, onde tempo é o ativo mais crítico que existe, esperar um tumor se manifestar é uma estratégia que já nasce falha. O custo, tanto biológico quanto financeiro, de tratar uma doença em estágio avançado é simplesmente insustentável. E é aqui que a inteligência artificial inverte o jogo. A gente está saindo de um paradigma de tratamento para um de interceptação. O foco não é mais a massa tumoral que a gente vê no exame. O foco agora é a trajetória biológica que leva à formação daquele tumor. A meta é outra: é identificar e intervir na probabilidade do tecido se tornar cancerígeno muito antes de qualquer sinal clínico. É uma virada de chave da reatividade para a proatividade. E essa mudança toda, ela não é uma opção, não é um luxo. Ela é uma necessidade. E essa necessidade vem de uma limitação fundamental: o gargalo biológico do próprio ser humano. Olha, o cenário na radiologia hoje é crítico. As estimativas mostram que quase 88% dos radiologistas sofrem de burnout. Isso não é só uma questão de bem-estar do médico, não. Isso é um fator de risco para o sistema todo. A exaustão, o cansaço leva direto para uma queda de precisão. E isso significa que um detalhe sutil no exame pode passar batido, comprometendo o futuro de um paciente. E a raiz desse problema não é nem a complexidade de interpretar o exame em si. É a sobrecarga cognitiva. É o volume absurdo de imagens, é ter que ficar trocando de sistema o tempo todo, são as interrupções. Tudo isso com uma pressão por laudos cada vez mais rápidos. Isso drena a capacidade mental que o médico precisa para achar uma anomalia. A fadiga de diagnóstico é o resultado direto desse atrito no dia a dia do trabalho. E as consequências disso na prática são severas. O risco de erro aumenta, a precisão para detectar uma microcalcificação, por exemplo, diminui, e os laudos demoram mais para sair. O sistema, que depende da visão humana sob estresse, acaba se tornando o grande gargalo na jornada do paciente. É exatamente nesse cenário de completa saturação que a visão computacional aparece. E não é como uma melhoria incremental, não. É uma ruptura tecnológica. Ela oferece uma solução direta para essa nossa limitação biológica. Deixa eu apresentar os dois protagonistas dessa revolução: o Sibyl, para câncer de pulmão, e o Mirai, para câncer de mama. Os dois são modelos de deep learning que fazem algo que até ontem era coisa de ficção científica. Eles conseguem prever o risco futuro de câncer analisando um exame de imagem comum anos antes de qualquer sinal ser visível para o olho de um radiologista. E os dados validam a performance do Sibyl de uma forma muito robusta. Com uma única tomografia, ele prevê o risco de câncer de pulmão em um ano, com o score AUC de até 0,94. AUC, para quem não é da área, é basicamente uma nota de 0 a 1 que mostra o poder de previsão do modelo, e quanto mais perto de 1, mais perfeito. E olha só, para um horizonte de 6 anos, a precisão continua altíssima. O ponto crucial aqui é que essa performance se mantém em populações completamente diferentes, dos Estados Unidos a Taiwan. Isso prova que o modelo funciona em qualquer lugar. Com o Mirai, a história é a mesma, impressionante. Em todos os lugares que ele foi validado, dos Estados Unidos à Suécia, o Q-index do Mirai foi muito superior aos modelos que a gente usa hoje. O Q-index também mede a precisão do risco e o Mirai chegou a 0,81. O modelo clínico padrão atinge só 0,62. Ou seja, o Mirai não é só mais preciso, ele é robusto em populações globais, um desafio que os modelos antigos nunca conseguiram superar. Mas como é que essa capacidade sobre-humana funciona na prática? É um processo de 3 passos. Primeiro, o sistema lê um exame padrão, uma tomo ou uma mamografia. Segundo, ele enxerga padrões na textura do tecido, na morfologia das células, coisas que são totalmente invisíveis para o olho humano.
E, por fim, com base nesses padrões, ele prevê o risco futuro, dando para a gente uma janela de oportunidade única para interceptar a doença. Ok, a tecnologia é visionária, sem dúvida. Mas a transição disso, do código, para a prática clínica do dia a dia, não é nada trivial. Existem desafios pragmáticos e bem grandes. Basicamente, são 3 obstáculos centrais. O primeiro é regulatório. Como é que agências como a FDA aprovam um algoritmo que está sempre aprendendo e evoluindo? O segundo é ético. Como garantir a privacidade dos dados e a transparência de modelos que são uma caixa preta, que a gente não entende 100% como decidem? E o terceiro, talvez o mais difícil, é cultural. O médico precisa ver a IA como uma ferramenta que aumenta sua capacidade e não como um concorrente que vai tomar o seu lugar. E isso tudo nos leva à pergunta fundamental, tanto jurídica quanto ética, que a comunidade médica está enfrentando agora. Se um algoritmo comete um erro, a culpa é de quem? Do desenvolvedor que criou o software? Do hospital que comprou e implementou a tecnologia? Ou do médico que confiou na recomendação? Essa falta de clareza é uma barreira enorme para a adoção em larga escala. E a percepção da comunidade médica sobre isso já é bem clara. Uma pesquisa recente mostra que 91% dos oncologistas acreditam que os desenvolvedores têm que ser responsabilizados por erros. Quase metade acha que a responsabilidade deveria ser compartilhada. Esse debate sobre accountability é central para a gente construir confiança no sistema. Mas apesar de todos esses desafios, a conclusão é inevitável. A tecnologia está nos forçando a criar um novo padrão de cuidado. A base para a prática médica na era da IA preditiva. A mudança de paradigma já aconteceu. Isso não é mais papo de futuro, não é um conceito. A capacidade de prever o risco de câncer com anos de antecedência, validada em milhões de casos no mundo todo, tirou a oncologia preditiva do laboratório de pesquisa e colocou dentro da clínica. É uma realidade do presente. E o argumento final é taxativo. Em um futuro muito próximo, a decisão de um hospital de não adotar essa tecnologia não vai ser mais uma opção. Vai ser considerada uma falha em oferecer o melhor cuidado possível. Vai ser, na prática, uma forma de negligência tecnológica. A era da oncologia interceptiva chegou. E ela é movida por visão computacional. E agora, para fechar, o nosso manifesto. Raciocínio lógico, execução estratégica e alta performance no trabalho. Expanda sua produtividade dominando a tecnologia do pensamento, a inteligência artificial. A tecnologia expande a capacidade humana, mas você deve continuar no controle da engrenagem. Inscreva-se e até a próxima!